Senador Marcos Duval deve depor hoje à Polícia Federal sobre a suposta trama golpista que foi relatada por ele mesmo, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ao vivo à Capital Federal com a Elis Barreto, que traz para a gente um pouco dessa expectativa. Elis. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que acompanham aqui o CNN Novo Dia. Esse depoimento não está marcado para 2 da tarde de hoje na Polícia Federal. E como você bem explicou, essa oitiva, ela faz parte dessa investigação que apura as denúncias feitas pelo senador Marcos Duval. Que denúncias são essas, né, Carol? A gente lembra que em fevereiro desse ano, Marcos Duval deu uma entrevista, levou a público, então, que teria tido uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a presença do ex-deputado Daniel Silveira, e que nessa reunião ele teria sido coagido a gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas por que essa gravação, né? Por que isso? Segundo Marcos Duval, essa gravação seria usada para pedir a prisão de Alexandre de Moraes e a anulação das eleições presidenciais de 2022. Então, agora a Polícia Federal quer ouvir Marcos Duval sobre essa suposta trama golpista. Desde fevereiro, a Polícia Federal investiga essa história contada por Marcos Duval, Carol, porque ele contou diversas versões da mesma história. As pessoas que estavam presentes, o local onde aconteceu. E aí, a Polícia Federal vai investigando desde então. A gente lembra que em junho, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do Marcos Duval. E já nesse mês, exatamente uma semana atrás, Jair Bolsonaro depôs também a PF no âmbito dessa investigação. Lá na Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou qualquer trama para gravar Alexandre de Moraes, negou qualquer trama golpista. Inclusive, ele disse que ele que responda pelos atos dele, respondendo então a Marcos Duval sobre essa história que contou. E agora a Polícia Federal quer ouvir essa versão, uma outra versão então de Marcos Duval dessa história, onde o ex-presidente teria então coagido ele a gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É com você, Carol. Obrigada, Elis. Até já. E é assunto para análise dupla aqui. Larissa Rodrigues e Gustavo Uribe, juntinhos aqui na tela do Novo Dia. Ô, Larissa, já que você está voltando aqui para o Novo Dia hoje, eu vou começar por você essa análise. Tantas versões que a gente vê acompanhando do Marcos Duval, né? Inclusive até o próprio local dessa reunião mudou em várias oportunidades. Hoje, então, teremos mais uma versão. Eu estava olhando aqui para o Uribe pensando que é a primeira vez que a gente está dividindo a tela. Olha só, que sorte. Histórico. Carol, mas interessante essa sua pergunta, conversando com o Uribe aqui nos bastidores, que eu estava conversando com algumas fontes, né, desde ontem, tentando entender o que esperar desse depoimento. Aí eu ri muito de um parlamentar que me disse assim: qual será que vai ser a versão de hoje do senador Marcos Duval? Dentro da própria Polícia Federal ali, de quem vai ouvir esse depoimento, pessoas envolvidas nas investigações, não se espera tanto desse depoimento e eu vou explicar por quê. Porque exatamente Marcos Duval vem dando diferentes versões e ele mesmo já assumiu, não que teria mentido na opinião dele, no discurso dele, ele está apenas fazendo uma espécie de estratégia para levantar algum tipo de futuros envolvimentos de outras pessoas. Ninguém entendeu muito onde essa estratégia vai dar. Mas dentro da Polícia Federal, o que eles pretendem é pelo menos poder ter registradas todas essas versões, para depois, até no andar das investigações, tentar pontuar com outros depoimentos o que tinha de verdade e o que tinha de mentira nessa história que quem a gente lembra trouxe à tona foi o próprio Marcos Duval. Então, se hoje ele vai ser ouvido, foi porque ele iniciou esse movimento de dizer que, primeiro, numa tentativa, naquela primeira grande versão de que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teria pedido a ele para gravar Alexandre de Moraes. Então, na primeira versão de Duval, dá a entender que ele estaria denunciando Jair Bolsonaro. Depois, ele muda a versão para tentar jogar a responsabilidade para o ex-deputado Daniel Silveira. E agora se espera uma nova versão que ele mesmo já disse que são várias versões diferentes. Então, não há tanto otimismo que esse depoimento exclusivamente, olhando de forma isolada, possa trazer novas provas para a Polícia Federal, mas sim colaborar para tentar, com o andar das investigações, a gente lembra que Daniel Silveira ainda não foi ouvido nessa questão específica, quem sabe levantar o que de fato teve de real ou não nessa tentativa de gravar o ministro Alexandre de Moraes. Carol.
Uribe, a Larissa traz para a gente essa informação. Olha, as expectativas em torno do depoimento do Marcos Duval, elas são muito baixas, justamente por conta de tanta mudança de versão. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já depôs com relação a esse caso, na condição de testemunha, mas depois negou inclusive qualquer menção ao ministro Alexandre de Moraes. Esse é um episódio que pode causar dor de cabeça para ele? Coisa de maluco, como disse Jair Bolsonaro. Há sim uma preocupação grande, exatamente o que falou ou que silêncio emitiu Jair Bolsonaro nessa reunião. Porque Marcos Duval mudou, como a Larissa disse, 2 vezes a versão. Primeiro, tinha sido coagido por Jair Bolsonaro. Depois, Jair Bolsonaro tinha ficado em silêncio. Jair Bolsonaro confirmou a tese do silêncio, mas estamos falando do presidente da República. Se um senador da República se dirige ao presidente da República e propõe um plano golpista para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, caberia ao presidente da República tomar alguma decisão. Essa é a principal dor de cabeça para Jair Bolsonaro. E aí a Larissa foi num ponto importante. Daniel Silveira. O que diz Daniel Silveira? Ele confirma a tese que Jair Bolsonaro ficou em silêncio? Por que Jair Bolsonaro ficou em silêncio? Por que Jair Bolsonaro não repreendeu os 2 aliados? E aí é importante a gente também ressaltar essa diferença de discurso de Marcos Duval, que virou uma figura folclórica em Brasília. É alguém que se diz da SWAT e a própria SWAT não reconhece que ele tem a formação da SWAT. Mas a gente não pode brincar muito porque a gente está falando de um senador da República. Alguém que foi eleito pelo voto popular e que recebe salário com o dinheiro meu, seu, Carol e da Larissa e de todos nós que estão nos assistindo. Então não dá também para transformar um senador da República que tem tantos afazeres e responsabilidades em uma chacota. É necessário que ele pague por mentiras que ele diz. É necessário que ele se responsabilize por mentiras. Ele disse que foi uma estratégia feita lá atrás e a história é muito estranha e os relatos da Polícia Federal são estranhos. Dia 6 de dezembro é quando Daniel Silveira procura Marcos Duval com um plano golpista. No dia 7, ele já manda mensagem a Alexandre de Moraes abrindo o jogo, dizendo que queria ser usado para gravar. Dia 8 ele se reúne com o Jair Bolsonaro e aí pedem segredo a ele. E aí nunca conte o segredo para Marcos Duval. Porque aí, segundo a Polícia Federal, ele manda para 2 grupos de amigos o plano inteiro. E aí no final diz para Daniel Silveira, olha, não vou participar desse enredo, tô fora, irmão. É o termo que ele usa, segundo a Polícia Federal. Então é um caso complicado, ele se complica a cada frase, mas o que a Polícia Federal está focada é: Jair Bolsonaro ouviu um plano golpista e se manteve em silêncio? Por quê? Quem pode responder isso é Marcos Duval. Larissa Rodrigues e Gustavo Uribe. Daqui a pouquinho conversamos muito mais aqui no Novo Dia.